Olha, a primeira guerra que eu cobri, inclusive, foi uma guerra entre o Hamas e Israel, quase 20 anos atrás. Foi a minha primeira experiência. A diferença dessa guerra, nesse momento, é o custo humanitário dessa guerra. Eu estava lá ano passado, no início, quando acontece o maior atentado terrorista da história de Israel, o maior massacre de judeus desde a Segunda Guerra Mundial. 8 da noite em Ashkelon. Foguetes cruzam o horizonte da cidade. Na nossa frente, são interceptados pela defesa israelense. Nesta terça, os ataques não pouparam nenhum hospital na cidade de Gaza. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da explosão. No mesmo dia, um ataque contra uma escola administrada pelas Nações Unidas deixou ao menos 6 mortos. O local servia de abrigo para centenas de palestinos que tentavam fugir dos bombardeios. Na guerra, onde tantos são alvo, não há vencedores. Apenas um acúmulo de tragédias que ferem o básico das leis internacionais que garantem a proteção dos civis. Estes, sim, os grandes perdedores em ambos os lados. Mas aí você vem com um custo para a população palestina, depois desses ataques do Hamas, que é um custo que não tem precedentes na história. A gente tem aí mais de 40 mil mortos, são números oficializados eles vêm do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, mas eles são oficializados pela ONU, por entidades internacionais, instituições internacionais, como a Human Rights Watch, que é muito respeitada. Não há dúvidas, eu estou colocando a questão dos números, mas não há dúvidas mais do custo absurdo para a população civil, num primeiro momento para a população civil israelense e num segundo momento para a população civil palestina. A gente está falando aí de 60%, 70% dos mortos, que são mulheres e crianças. É muito dolorido reportar isso. Você não sai imune de um lugar desse. Tem todo um romantismo quando se fala em cobertura de conflito, mas isso tem um custo, porque você está reportando o desaparecimento de famílias inteiras, de pessoas, de crianças, que estavam ali numa escola, que estavam ali num centro de refugiados. E a lógica da guerra na faixa de Gaza é essa: não tem lugar seguro, não tem lugar para as pessoas irem. Nós, da imprensa internacional, esse é um detalhe também muito importante nesse conflito, nós não temos autorização para entrar na faixa de Gaza. Portanto, e fazer uma reportagem independente, completamente independente. Quem controla a entrada e a saída é o governo de Israel, que não permite a entrada de jornalistas internacionais. Mas não há dúvidas de que o que acontece na faixa de Gaza, as imagens não deixam a menor sombra de dúvida de que é uma das piores crises humanitárias, que foi uma crise que foi adjetivada aí de várias maneiras por autoridades do mundo inteiro, inclusive pelo presidente do Brasil, mas é uma das piores crises humanitárias desse século. E presenciar isso, ainda que seja ali ao lado, ouvindo barulho constante de mísseis, de bombas, de bombardeios, e a cada barulho desse que a gente ouvia, a gente fazia aquele cálculo: quantas pessoas se foram agora? Quantas crianças se foram nesse barulho? É muito pesado, é muito pesado.
O que a gente viu ali desde o início em Gaza é que ambos os lados, mas principalmente os israelenses ali, não estavam medindo esforços para eliminar o que eles consideram que é uma ameaça à existência do Estado de Israel. E para fazer isso, eles têm uma lista de inimigos. Começaram pelo Hamas, o custo que a gente viu na faixa de Gaza, e depois passaram a tratar mais seriamente o Hezbollah. Então a ampliação desse conflito é uma grande aposta do governo de Israel de que, enfraquecendo o Hezbollah, enfraquecendo o Hamas, ele vai reduzir o nível de ameaça a Israel. Embora, isso é muito importante, a história mostre o contrário. Porque você combate o Hamas aqui algum dia, você elimina, surgem outras lideranças. Você combate o Hezbollah ali algum dia, elimina seus líderes, surgem outras lideranças. A história tem vários capítulos que mostram essa onda de baixas e altas das ameaças a Israel. Portanto, essa ampliação do conflito, os ataques com o Irã, do Irã a Israel e de Israel ao Irã, que também são inéditos, né? Que é uma escalada inimaginável meses atrás, ela mostra que o que está ruim hoje pode ficar pior. Isso tudo é uma combinação explosiva para o Oriente Médio e também para boa parte do mundo. 2024 foi um ano especialmente difícil, porque a gente tem esse conflito no Oriente Médio, que é um conflito explosivo ali, e por enquanto regional, embora ele tenha crescido bastante, mas a gente tem um conflito que, do ponto de vista geopolítico, ele talvez seja ainda mais definidor para o restante do mundo, que é o conflito da Ucrânia. Por quê? Porque ele restabelece ali um outro tipo de guerra fria, digamos, né? E coloca ali num confronto quase direto Estados Unidos de um lado, Rússia de outro. São quase 8 da noite aqui em Odessa, as sirenes estão tocando, alertando sobre possíveis ataques aéreos, e a orientação é para que a gente siga para esse abrigo antiaéreo que fica nesse subterrâneo. Não só Odessa, mas todo o território ucraniano está em estado de alerta máximo para ataques nesse momento. Essa tem sido uma constante nos últimos dias. Foi um ano que, nos gabinetes, do ponto de vista geopolítico, um ano em que os ucranianos entenderam melhor que não bastava apenas o apoio da Europa e dos Estados Unidos, passaram a prestar muito mais atenção na América Latina, especialmente no Brasil, admitiram que erraram nessa comunicação com o Brasil, mas ainda há uma dificuldade muito grande de entendimento de ambas as partes. Do Brasil entender a questão ucraniana, dos ucranianos entenderem a posição brasileira. O jornalismo do SBT tem uma história muito forte ali com a Ucrânia, porque foi um país que eu comecei a cobrir, uma crise que eu comecei a cobrir em 2014. Na tomada da Crimeia, no início da tomada de Donetsk, aquela região no leste da Ucrânia, que hoje está dominada pelos russos. Nem a força da primavera consegue esconder os sinais da guerra. Estamos em Posad Pokrovsk, na região de Kherson. Não tem nada intacto nesse lugar. Essa é apenas parte dos mísseis e morteiros lançados contra a vila, que chegou a ficar sob domínio russo, mas foi retomada pelos ucranianos. As ruínas são o que sobrou da batalha, onde centenas morreram, em ambos os lados. A escola, que serviu de abrigo durante os ataques, já não funciona. A fábrica de enlatados e embutidos só voltou a funcionar com menos da metade da capacidade, com as promessas da dona de que tudo será reconstruído. Essa é uma cena muito comum em várias partes da Ucrânia. E no caso dessa vila, há um agravante. Os russos estão muito perto daqui, a 25 quilômetros, mais ou menos. E a pergunta que muitos se fazem é se a Ucrânia vai continuar tendo condições de se defender. E o mais importante, se os russos vão tentar chegar aqui de novo. Só esse ano
de 2024, eu tive 3 vezes na Ucrânia. Nesse momento, as sirenes tocando aqui em Kiev, anunciando a possibilidade de um ataque aéreo dos russos na capital ucraniana. A última vez, convidado pelo Instituto de Diplomacia e Cultura da Ucrânia para falar um pouco sobre como os jornalistas da América Latina trabalham ali, o que faz parte desse esforço diplomático deles de entender um pouco a questão latino-americana, que é algo que absolutamente não era prioridade para eles. A entrevista com o presidente Zelensky, ela entra dentro desse contexto, né, em que a gente pergunta muito sobre o relacionamento com o Brasil, obviamente. A Brasília, Latinska América. Na pergunta que fiz a ele, questiono quais foram esses erros. What are the mistakes that Ukraine has made? What has to change? O presidente ucraniano afirma que por muitos anos seu país enxergou a América Latina como uma região distante demais e teve uma visão limitada. Ao contrário da Rússia, da ex-União Soviética, que teve uma influência muito maior. Проти України і працював на руку Росії. Це не Бразилія, це Росія. Ali, naquela entrevista, ele solta uma coisa que só depois começa a repercutir na imprensa europeia e na imprensa norte-americana, que é a vontade que ele tinha de usar jatos, aviões dos aliados, Estados Unidos e Europa, para derrubar mísseis russos sem entrar no território ucraniano. Jatos sobrevoando a área da OTAN, né, no espaço aéreo da OTAN, Polônia, Romênia, aquela área ali, atirando seus mísseis dos aviões para combater os mísseis que a Rússia lançava do seu território. Ele queria fazer esse jogo, ele ainda quer fazer esse jogo. E ele disse isso nessa entrevista. A gente fala muito da questão geopolítica, enfim, dos bastidores diplomáticos, que são importantíssimos numa guerra, mas eu acho que esse, inclusive, é um diferencial que a gente tem de imprensa brasileira, de fazer esse tipo de cobertura, e é algo que eu considero importantíssimo, que é quando a gente cobre um conflito, a gente está falando de vidas que estão sendo perdidas ali, né? Então, eu trago comigo cada pessoa que eu encontrei ali. Eu trago a dona Ludmila, que estava num prédio bombardeado em Dnipro, eu trago as pessoas que eu encontrei correndo, morrendo de medo do que estava acontecendo, eu trago os gritos que eu encontrei em Israel, eu trago... Enfim, é difícil aquilo ali, porque quando eu volto para Londres, no conforto da minha casa e tal, você volta quase que como uma sensação de culpa de ter deixado aquelas pessoas para trás, de não poder contar a história delas. Então, assim, tão importante quanto a questão geopolítica, quanto o que os presidentes falam, quanto o tipo de arma que é usada, o tipo de míssil, e essas são informações importantes dentro de um conflito, mas a gente nunca pode esquecer que por trás disso tem gente, tem crianças morrendo, tem famílias sendo desintegradas, e a gente não pode perder isso de vista. E é um dos esforços que a gente fez em 2024 e o que eu pretendo continuar fazendo até eu parar de fazer isso.